Você sabia que a maior descoberta da sua vida deve ser sobre você mesmo? E para falar sobre isso, nós estamos aqui hoje com a psicóloga Salete, no podcast IPES, para a gente abordar sobre autoconhecimento, sobre a importância de se conhecer. Salete, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui abordando esse tema que é muito pertinente. Eu que agradeço. Eu queria que, de início, você abordasse qual a importância desse autoconhecimento. Vamos pensar comigo, Gabriela, que a vida é uma grande viagem. Então você pensa que se eu tenho que fazer essa viagem, e é uma viagem que todos nós vamos fazer. Se eu tenho que fazer uma viagem e eu não conheço o caminho ou o percurso, hoje nós temos o GPS. Então você coloca ali no GPS, consegue encontrar o caminho e sair. Mas mesmo assim, não conhece ele, né? Mas não conhece o caminho. Se você não se autoconhecer, é como se você fizesse essa viagem sem nem ter um GPS ou um mapa na mão. Se você não tem um mapa, você vai ter muitos prejuízos no caminho. Você vai perder tempo, você vai perder oportunidades. Agora, quando você faz a viagem sabendo o percurso que você vai passar por ele, você sabe quais são as oportunidades que você tem nesse caminho, que você pode aproveitar ela e você vai curtir melhor a sua viagem, vai caminhar melhor, vai chegar mais rápido, vai desfrutar dessa viagem e vai fluir na vida com muito mais tranquilidade. Então, o autoconhecimento é exatamente isso. Porque você precisa olhar o percurso que você fez em toda a caminhada para perceber os bloqueios que você teve e para perceber também como vencer esses bloqueios para continuar essa viagem da forma mais saudável possível. Salete, eu queria que você me falasse. A gente sabe que a criança ali, ela passa por vários momentos da infância. Esses bloqueios que os adultos têm muita influência sobre o que eles viveram na infância? Para não dizer toda a influência. Porque, assim, todos os nossos bloqueios e traumas, eles têm a raiz da infância. Na verdade, quando você é adulto, que você desenvolve qualquer tipo de transtorno, com certeza, olhando pelo olhar da psicanálise, como eu sempre vou ter esse olhar psicanalítico, eu vou entender dessa forma, dentro desses estudos, que a raiz de todos os transtornos psicológicos, eles estão lá na infância. Para você entender melhor sobre isso, Gabriela, eu vou contar para você rapidamente a minha história. Eu sempre fui uma mulher que eu desenvolvi bem na vida. Eu achava assim, que eu já tinha alcançado o ápice de todo o meu recurso. Porque eu tinha desejo de ser costureira, eu aprendi a ser costureira. Eu queria ser mãe, eu fui mãe de 4 filhos. Hoje eu sou mãe de 4 filhos e avó de 5 netos. Tem uma bolotinha chegando aí, que está na barriga. Só que chegou um tempo na minha vida, mais ou menos ali nos 40 a mais, que eu me vi insatisfeita com minha igreja e eu me vi insatisfeita também com o meu trabalho. Então eu pensava assim, eu já tenho tudo que eu queria, eu tenho a profissão que eu quero e eu tenho a família que eu busquei. Só que quando eu cheguei nessa idade, eu me vi insatisfeita com essas 2 áreas da minha vida. E eu olhei para mim e falei, eu, Gabriela, nunca fui uma pessoa satisfeita com a insatisfação. Então eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Só que naquele período, meu amor, meu esposo, ele viu que eu não era mais aquela mulher alegre, extrovertida. Ele viu que aquela mulher, ela tinha ido embora. Ele parou, sentou e falou assim, o que está acontecendo com você? Por que você está assim? E ali, sentado na mesa, eu me lembro que nós estávamos ali sentados na mesa, nós bolamos um plano infalível para eu sair daquela situação. A gente orou, nós buscamos a Deus, já sei, vamos buscar a Deus, para a gente entender o que estava acontecendo. E naquele dia, eu entendi que eu estava entrando em estado de depressão. Mas naquele momento, ao buscar a Deus juntos, o Senhor, ele me direcionou para a faculdade.
Falei, nossa, faculdade agora nessa idade? Mas o Senhor falou, sim, você vai fazer psicologia. E eu fui para a faculdade. Eu estava com muito medo. Era uma coisa muito nova para mim. Porque, assim, da idade que eu estava, enfrentar o ambiente acadêmico, e eu tinha estudado apenas até a 5ª série. Então, eu estava naquele período fazendo EJA, mas eu não tinha, de forma alguma, pretensão de ir para a faculdade. Só que naquele dia, o Senhor me direcionou para ali. E eu fui com todos os meus medos, né, de enfrentar aquele ambiente, eu fui. E quando eu comecei, então, a estudar, eu comecei a acessar conteúdo sobre autoconhecimento, sobre o desenvolvimento do ser humano, eu percebi que eu era uma mulher presa a uma criança sentada num banquinho. Por quê? Porque eu cresci ouvindo uma história. Que eu tinha mais ou menos 2 anos de idade. Meu pai, ele me bateu, me derrubou da cadeira. Quando ele me derrubou da cadeira, ele pegou novamente, colocou eu na cadeira. E ele estava fazendo juramentos para mim. E a minha avó saiu de trás da porta, me pegou e falou assim, você não vai fazer nada com ela, porque ela é minha. Eu vou levá-la comigo. E eu cresci ouvindo isso. Essa foi a história que fundamentou todo o meu campo energético. Toda a minha força foi dali. Só que eu não entendia isso. Eu não achava que aquilo tinha algo a ver com a minha vida. Tinha algo a ver com os bloqueios, sabe? E com aquelas áreas da minha vida, e principalmente a área profissional. Tá? Por quê? Porque o útero paterno fala do profissional. E o útero materno fala de dentro de casa, de relacionamentos. Acolhimento e relacionamento. O útero paterno vai falar do mundo lá fora. Vai falar dos desafios que a gente vai ter lá fora. E quem gera essa força em nós é exatamente a paternidade, é o pai.